noite. Acho que agora dá pra ouvir, né? Bom, hoje a gente vai tratar de um tema para as pessoas que não vieram ainda, né? Primeira vez que estão vindo aqui. Mais uma vez, né? Sejam bem-vindos. E nas quartas-feiras a gente vai tratar sempre de um tema do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. E esse tema, ele é sorteado na semana anterior, né? Então, na quarta-feira passada, a gente sorteou esse texto. E é em cima dele que a gente vai trabalhar hoje. Bom, o título é O Argueiro e a Trave no Olho. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas a gente vai ler esse texto aqui hoje, discutir um pouco sobre ele, né? Abrir o espaço aí para que vocês também possam dar suas opiniões, né? Ver como é que vocês entendem isso, para que a gente possa fazer disso uma discussão, não um monólogo, né? Só eu esteja falando, mas que vocês possam também estar participando, estar enquadrando esse texto dentro da realidade de vocês e como é que a gente pode estar usando isso no nosso dia a dia. O texto ele diz mais ou menos assim, eu vou ler por aqui, que é mais fácil. Aí se vocês quiserem podem ir acompanhando, tá ali na tela, tá? Porque tem, mas quem tiver mais facilidade, né, de acompanhar vendo. Vocês estão ouvindo bem? Tá ouvindo bem? O argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Só para a gente alinhar, argueiro, o significado de argueiro é como se fosse um cisco, né? Então, por que que eu enxergo um cisco no olho do meu irmão, vós que vedes, não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis, ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que, perdão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, 7, versículos 3, 4 e 5. Essa parte de baixo, ele é um comentário, né? Sobre esse pequeno texto. Eu vou ler e depois a gente discute sobre ele, tá certo? Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar uma outra pessoa perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de todos os vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo, no fundo, e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Bom,
esse texto, ele fala de uma coisa que eu não sei se para vocês tocou dessa forma, mas eu acho que faz parte do nosso dia a dia, né? Essa coisa da gente ver no outro um cisco e não ver que esse cisco muitas vezes também está no nosso olho, né? Que aquele mesmo problema às vezes faz parte da nossa vida e a gente não enxerga. Então, acredito que vocês consigam enxergar isso no dia a dia de vocês, porque para mim ele cai perfeitamente, né? Se a gente pensar um pouco no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente vai ver quantas vezes a gente faz isso. A gente procura o cisco no olho do outro, se coloca até em posição de querer ajudar e não enxerga os nossos ciscos, né? Os nossos argueiros, as nossas traves. Então o texto ele fala sobre isso. E se a gente pensar um pouco, o que me remete a esse texto, hoje a gente vive uma cultura que a gente foca muito no outro. Isso eu acho que é em vários aspectos, né? Até no nosso dia a dia, no nosso entretenimento. Essa questão é muito forte. Então hoje você vê quantos programas de televisão tem aí, né, que eles são especializados na vida alheia, né? Quantas revistas, você chega na banca de revista, o que mais tem aí são revistas que falam da vida do outro, né? Sejam famosos, artistas. E isso é uma coisa que a gente foi aos poucos internalizando e achando isso comum, né? Assim, só abrindo um pouco parênteses, eu gosto de assistir jornal, né? Jornal Nacional. Aí às vezes eu fico fazendo essas análises. Às vezes você passa uma reportagem que passa 5, 10 minutos falando sobre a esposa do príncipe lá na Inglaterra, se tá grávida, se não tá, se usou vestido, se não usou. E aí às vezes ao mesmo tempo passa uma reportagem de 10 segundinhos falando sobre a primeira cura da AIDS. Então assim, pra gente ver que no nosso dia a dia como a vida alheia faz parte da nossa vida. Isso é todos os dias, né? Se é na televisão, se é na revista, se é na nossa rotina. E a gente deveria parar um pouco para pensar sobre isso, né? Porque a gente faz isso diariamente, o dia inteiro. E aí, a gente faz isso também, não é só com famoso não, né? A gente faz isso com todo mundo. Eu não sei se vocês já pararam para observar como a gente tem, se a gente tirar alguns instantes para pensar, por exemplo, vamos pensar nas pessoas que estão do nosso lado, né? Nossos parentes, nossos filhos, esposa, marido, irmão, mãe. A gente consegue identificar uma lista de defeitos dessas pessoas. Por exemplo, eu sei todos os defeitos de minha mulher. Todos não, né? Porque a gente, né? Acho que nunca consegue acabar. Eu sei todos, ou sei muitos defeitos de meu filho. Eu acho que isso, se a gente parar, se vocês pararem para observar, vocês também têm essa capacidade assim de enxergar, né? Porque a gente convive, a gente está ali do lado. Talvez, será que a gente tem a mesma facilidade de listar as qualidades dessa pessoa? Será que a gente consegue fazer isso? Até consegue, mas se nós prestarmos atenção, a gente vai ver que a gente tem muito mais facilidade de identificar o defeito do que as virtudes. Então o texto, ele começa falando um pouco sobre isso, né? E eu acho que a gente está com isso muito forte na nossa rotina. Então, assim, é comum os bate-papos no trabalho, né? Falar de fulano, falar de cicrano, meu vizinho é isso, meu vizinho é aquilo. Mas
Será que a gente já parou para pensar em algum instante que eu também, nós também, temos muitos defeitos, né? Será que a gente, no nosso dia a dia, a gente para olhar para dentro, né? Ao invés de olhar para aquelas pessoas que estão do nosso lado, a gente se olhar, como o texto fala, como no espelho, e ver nesse espelho uma outra pessoa, o que eu pensaria se eu estivesse fazendo isso que eu faço, né? Vendo eu fazendo essas coisas. Será que eu tenho condição moral de estar ensinando alguém, de estar dando as minhas lições de moral, de estar dando os meus conselhos? Então, eu acho que essa é uma reflexão, né? Que a gente precisa trazer. E a gente, quando estuda o Espiritismo, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que a Terra, ela é um lugar onde a gente veio para expiar, né? É um local de provas e expiações. E essas provas e essas expiações, para que elas servem, né? A gente não veio aqui a passeio, né? Todos nós estamos aqui porque nós temos uma série de questões de ordem pessoal, de ordem moral, e que a gente precisa trabalhar. E essas questões, elas são individuais. Nós todos estamos aqui porque nós precisamos evoluir. E a gente evolui através do nosso processo de aprendizado, do nosso amadurecimento. E com suas raríssimas exceções, que naturalmente existem espíritos, né, e pessoas que estão aqui hoje, nesses 7 bilhões de habitantes que existem hoje no nosso planeta, que estão aqui para ajudar alguém, né? Pessoas que vêm com missões grandiosas de desenvolver países, de desenvolver sociedades, né, cidades, etc. Mas a grande maioria não está aqui para isso. A grande maioria está aqui para se melhorar. Eu não vim, eu não encarnei aqui na Terra para corrigir minha esposa. Eu não encarnei aqui na Terra para corrigir meu filho. Nem meu amigo, nem minha mãe, nem meu irmão. Eu encarnei para corrigir a mim mesmo. Então, assim, a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter consciência de que a gente está aqui é para corrigir os nossos defeitos. Então, a partir do momento que eu tenho consciência disso e que passo a olhar o mundo com essa perspectiva, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu começo a deixar de olhar para o outro e começo a olhar para mim. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso entender quais são os meus argueiros, quais são os meus defeitos, quais são aquelas coisas que eu preciso na minha vida melhorar. Porque não adianta nós virmos para cá, encarnarmos, viver 60, 70, 80, 100 anos e não melhorar aquilo que eu vim melhorar, né? Eu não posso voltar para o mundo espiritual da mesma forma que eu vim. Então, assim, a gente precisa ter consciência disso. Eu acho que a mensagem no texto ele é focada nisso. A gente precisa olhar um pouco mais para dentro. Só que olhar para dentro, ele tem um preço alto, né? É muito alto, porque assim, será que nós estamos prontos para enxergar esses defeitos nossos, né? Porque é muito fácil, assim, é muito bom eu dizer assim, ó, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa amiga, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Isso é muito fácil, né? Isso é bom, alimenta o nosso ego, né? Agora, será que cada um de nós aqui tem coragem de dizer assim, ó, olhar de forma verdadeira e dizer assim, olha, eu sou uma pessoa egoísta. Será que a gente tem coragem de fazer isso? É difícil, né? É difícil porque
Essas sombras que estão dentro da gente, a gente às vezes tem vergonha. Só que, se a gente quer melhorar, se a gente quer cumprir aquele papel que nós viemos, né, quando encarnamos, a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter essa consciência não com o pensamento de punição. Ai, meu Deus, eu sou essa pessoa mesmo, né? A gente não precisa ter vergonha. A gente precisa se conscientizar. A gente precisa se conscientizar. Eu não preciso ter vergonha porque, assim, todos nós estamos aqui para evoluir. Todos que aqui estão têm muitos defeitos. Todos que aqui estão têm muitas qualidades. Só que as qualidades, a gente não precisa mais trabalhá-las. A gente precisa compartilhar elas, né? Aproveitar o que a gente tem de bom e compartilhar com as pessoas que estão do nosso lado. Mas o que está faltando para a gente, para que a gente possa buscar ela, primeiro eu preciso tomar consciência. E isso não é fácil. Não é fácil porque por conta dessa nossa vaidade, né? As pessoas gostam de se sentir positivas, gostam de se sentir boas. Então traz um peso muito grande, né? A partir do momento que eu paro para refletir que eu não sou essa pessoa perfeita que às vezes eu acho que eu sou. Na hora que eu estou falando com uma pessoa, estou dando os meus conselhos, estou tentando tirar o argueiro do olho dele, nem sempre aquilo ali faz parte da minha essência. Porque muitas vezes, aquele conselho que eu estou dando para ele, eu preciso também. Só que como eu não olho para mim, eu só olho para o outro, eu não enxergo isso. Então, a gente precisa fazer um exercício diário para poder identificar quais são essas nossas características que precisam ser trabalhadas. E normalmente, essas características, elas são fáceis de identificar porque são as coisas que mais nos incomodam. Então, eu sou uma pessoa altamente impaciente. Se isso é uma característica muito forte minha, pode ter certeza que é uma coisa que você precisa trabalhar. Então, se você é impaciente, você precisa trabalhar a paciência. Se você é intolerante, você precisa trabalhar a sua tolerância. Então, a gente precisa observar quais são essas coisas que nos incomodam, principalmente no outro. Quando aquela coisa que aquela pessoa faz me incomoda, porque normalmente aquilo também faz parte de minha essência. Aquilo também está faltando em mim. Então, a gente precisa ter esse olhar. E a gente não pode também ter a síndrome da Gabriela. Alguém sabe o que é isso? Sabe? Né? Quem assistiu o seriado tem aquela música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Né? Muita gente diz assim, olha, não adianta. Eu sou desse jeito mesmo e vou continuar assim, porque eu não mudei até hoje, por que é que eu vou mudar? Então, se a gente quer mudar alguma coisa que está nos incomodando, eu não posso continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Se eu quero mudar alguma coisa que me incomoda, a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar minha atitude. E essa atitude, ela passa por duas etapas. A primeira é individual. O que é que eu preciso melhorar? Tal característica? Então tá bom. A partir de hoje eu vou começar a me policiar para ver se eu consigo melhorar nesse ponto. A gente não vai conseguir fazer milagre, né? Mudar do dia para noite. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. E essa melhoria, ela passa por um outro passo. Ela passa por um outro momento que é nas relações. A gente, graças a Deus, a gente está aqui nesse mundo e não está sozinho. Né? A gente veio cumprir as nossas provas e para isso Deus colocou no nosso lado um conjunto de pessoas
que servem para que a gente exercite isso, né? São as pessoas que estão ao nosso lado, né? Nossa família, nossos amigos. E aí você começa também a exercitar um outro conjunto de qualidades que você pode melhorar. Então, assim, normalmente a gente tem no nosso dia a dia, vocês devem enxergar isso na vida de vocês. Relações não tão simples com os nossos filhos, não tão simples com os nossos parentes. E essas relações é outra coisa que a gente aprende também quando a gente estuda um pouco espiritismo, é que a gente nasce na família certa. A gente nasce no lugar e cercado das pessoas que a gente precisa para trabalhar aquilo que nós precisamos. Então, as dificuldades que eu tenho com meus parentes, com os meus filhos, eu preciso trabalhar aqui e agora. E a gente pode contar, também isso é um benefício que a gente precisa agradecer todos os dias, com a espiritualidade. A gente pode contar com aquilo que a gente às vezes não sabe explicar direito, mas que se chama fé. A gente precisa pedir todos os dias que a gente consiga evoluir nessas questões, que a gente consiga melhorar, que eu consiga, se eu sou uma pessoa impaciente, eu dizer, mas Deus, dai-me paciência, né? É uma frase típica, né? Dai-me paciência. E normalmente a gente espera é que na hora que eu falo isso, é que alguém bata na porta e diz assim, olha, tem uma encomenda aqui pro senhor. Deus mandou lhe entregar aqui uma caixa de paciência. E você vai tomar 3 dias durante a manhã, de tarde e de noite. E no quarto dia você já vai estar com sua paciência que você tanto pediu. Mas infelizmente não é assim, né? A espiritualidade ela tem um meio de desenvolver aquilo que a gente precisa. A gente desenvolve as nossas habilidades através da vivência. A gente desenvolve essas características através da experiência. Então, se eu penso assim, olha, eu preciso ter paciência com meu filho. Eu preciso ter paciência com meu marido, com minha esposa. Deus me dá essa paciência. Pode ter certeza que nos próximos dias, o que mais você vai encontrar é mau humor, é intolerância, é impaciência. Por quê? Na verdade, esse é o meio que a espiritualidade está te dando para que você exercite a sua paciência. Você não vai receber uma caixinha com uma dose de paciência para você botar no bolso e usar quando você quiser. O que você vai receber são oportunidades de trabalhar aquilo que você está pedindo. E a gente precisa enxergar isso no nosso dia a dia. Isso acontece, não vem com rótulo. Diz assim, olha, hoje você vai receber um teste. Vamos ver se você está paciente. Não está. Isso não vem dessa forma. Isso vem através das nossas relações. Com nossos filhos, com os nossos companheiros, companheiras, com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão à nossa volta. Eu fico pensando assim, quando eu penso nisso, me vem à cabeça cozinhar, né? Assim, quem sabe cozinhar vai saber o que eu estou falando, né? Se eu dissesse assim, olha, eu vou dormir hoje e dizer, pai, amanhã eu quero acordar sabendo cozinhar, né? Isso não vai acontecer, né? Na verdade, o que é que me faz habilidoso nessa arte? É a prática. Vou fazer a primeira vez, vai sair ruim. Vou fazer a segunda, não vai sair mais ou menos. A terceira, a quarta. Depois de 200 vezes, 300 vezes você faça aquilo, você começa a dizer, olha, agora eu já estou sabendo fazer isso. Então quando você vê assim, antes eu ficava vendo assim, por exemplo, minha mãe fazendo comida, ela faz arroz, feijão, carne, tudo de vez ao mesmo tempo. E faz sopa, faz sobremesa e parece que tem 8 braços. E tá tudo certo no final. Aí você diz assim, poxa, que facilidade que ela tem, né, de fazer isso. Não é facilidade não. O que ela tem ali é experiência. O que ela tem é experiência.
Então, assim, isso serve também para essas virtudes que a gente precisa. Então, quando eu preciso de paciência, eu não compro a paciência. Eu exercito a paciência. Uma, duas, três, quatro, milhares de vezes, até que eu consiga ter isso de forma internalizada, assim, de forma que faça parte da minha essência. E isso não é fácil. Outra coisa que a gente precisa ter consciência é que isso não é fácil. E se a gente quer melhorar, a gente precisa passar por isso, né? Tá disposto a encarar esse desafio, tá disposto a superar essas dificuldades para que a gente possa melhorar. Então, quando eu ouço esse texto que fala sobre ver no outro um defeito que muitas vezes é nosso, eu penso nisso. Primeiro, que a gente precisa parar de olhar o outro. Segundo, é porque a gente ainda tem uma. Além de a gente enxergar o defeito do outro, nós somos especialistas em qualquer problema, né? Então, assim, fulano vem conversar comigo, ele diz, isso é fácil. Você está muito intolerante, você precisa ser mais paciente. Fulano, você precisa ter mais calma com seu filho. Você precisa ter mais paciência com seu marido. Nós somos especialistas em todos os problemas, né? Eu, se fosse fulano, eu já tinha abandonado aquela mulher dele. Então, assim, mas quem somos nós, né? Quem somos nós para avaliar a vida do outro? Quem somos nós para julgar aquela pessoa e dar esses conselhos? Então, assim, eu acho que a gente não pode também se isentar. Às vezes as pessoas nos procuram, a gente tem essa possibilidade de ajudar, nós precisamos fazer isso. Mas a gente precisa ter consciência primeiro que nós precisamos nos ajudar, para que depois a gente possa ajudar o próximo. E o texto ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre a falsa caridade. O que é essa falsa caridade? É eu dizer, olha, Raul, você precisa fazer isso, isso, isso e aquilo. Só que eu não faço. Olha como essa coisa é vazia. Aquela frase, né? Assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não pode ser assim, né? Essa semana a gente estava no trabalho aqui no centro e a gente ouviu uma frase. Não foi exatamente dessa forma, que eu não me lembro as palavras, mas o que ele diz é o seguinte: as palavras elas quebram no ouvido, né? Elas se dissipam no tempo. A gente precisa ajudar o próximo não com palavras, mas com exemplo. E para que eu possa dar exemplo, eu preciso estar com isso fazer parte da minha essência. Eu só faço parte da minha essência se eu, primeiro, tomar consciência de que eu preciso melhorar e eu esteja disposto a pagar o preço de trabalhar isso, né? Sendo testado exatamente naquelas condições, naquelas questões que você acha que não estão legais. Então, assim, essa é a interpretação que eu acho que eu trago desse texto. Eu acho que ele traz um problema que é genérico. Todo mundo, né, de alguma forma, faz isso diariamente. Mas ele também traz a solução. Vamos olhar primeiro para dentro. Vamos olhar os nossos argueiros. Vamos melhorar essas nossas questões. E depois você vai estar preparado de forma consistente, de forma sólida, a realmente ajudar, né? Eu não posso pedir a uma pessoa que se acalme eu estando nervoso. Não posso. A primeira coisa que eu preciso fazer para acalmar alguém é estar tranquila, né? É o mínimo que eu preciso. É estar tranquilo. E isso serve para qualquer outra coisa. Antes da gente querer ajudar o próximo, a gente precisa se ajudar. Então, pessoal, essa acho que é a leitura que eu faço desse texto. É a forma que eu enxergo o que foi dito ali, né? O que está ali. E naturalmente, essa é uma interpretação pessoal, né?
eu acho que cada um de vocês, cada um de nós, precisa colocar em prática a reflexão. Como é que isso está refletindo na minha vida? Como é que isso reflete na minha vida? O que é que eu posso fazer para melhorar essas questões que eu acho que não estão legais? Então, nós temos que fazer esse exercício e a partir daí tomar uma atitude. Tomar uma atitude porque assim, se nós ficarmos fazendo as mesmas coisas, a gente vai continuar no mesmo lugar, né? Então a gente precisa mudar e quanto antes melhor, porque para que a gente possa aproveitar essa oportunidade que nós temos de estar aqui na Terra, encarnado, da melhor forma possível, cumprindo aquilo que a gente se comprometeu, que é de melhorar. É... Ninguém quer que a gente faça coisas grandiosas. A gente não precisa, para melhorar, ser um Chico Xavier. A gente não precisa, para se melhorar, ser uma irmã Dulce. A gente não precisa. Essas pessoas já têm missões especiais e elas vieram preparadas para isso. A gente precisa enxergar no nosso universo o que é que eu posso fazer. E provavelmente essas questões você enxerga dentro de casa mesmo, né? Com aquelas pessoas que estão do nosso lado e que nos testam, vamos dizer assim, todos os dias de nossa vida. Então, é, essa é a minha leitura e gostaria que vocês, né, se quiserem, compartilhassem, né, a opinião de vocês para que a gente possa amadurecer um pouco mais o assunto.